Olá, eu me chamo Ellison Lopes, sou bolsista do PIBIC desde o ano passado e vim mostrar para vocês um pouco da minha pesquisa com o professor José Amarante. O título dessa apresentação é Traduzindo os Epitáfias de Ausônio, recriando o ritmo latino no português brasileiro. Décimo Magno Ausônio foi um poeta romano de ascendência celta, nascido em 310 da Era Comum, em Burdigala, antiga cidade da Gália, que ganhou notoriedade na história romana por se dedicar aos estudos da língua e cultura clássica de seu tempo. Graças à sua boa fama enquanto gramático e retor, ele foi convocado pelo imperador Valentiniano I para ser preceptor de seu filho Graciano, o futuro imperador de Roma. Sua boa relação com seu discípulo e com os magistrados ilustres da época conferiu também um papel importante na política romana para ele e para toda a sua família, tendo sido o próprio nomeado cônsul em 379. Graças a isso, a sua produção literária recebeu mais destaque e notoriedade. Os epigramas e as inscrições funerárias tiveram uma relação próxima, especialmente durante o período da produção do poeta. Os epigramas eram geralmente escritos em tábuas de argila ou madeira que ficavam posicionadas próximas aos monumentos, esculturas ou sepulturas às quais se referiam. Os epigramas destinados aos mortos são conhecidos como epitáfios, e ao longo do tempo desenvolveu-se um gênero literário específico de epigramas com grande diversidade estilística em cima dele. Alguns desses epitáfios forneciam informações sobre o falecido e as circunstâncias de sua morte, outros convidavam os visitantes a realizar rituais de homenagem em sua memória. Havia também aqueles que satirizavam dos antigos hábitos do defunto, entre muitas outras formas de conectar o leitor ao homenageado, como observou a Amaral em 2017. Epitaphia diero qui bello Troico interfuerunt, ou em português, Os Epitáfios dos Heróis que Estiveram na Guerra de Troia, é uma obra do contexto de renascimento do gênero epigramático na Antiguidade Tardia, conforme Mondin, 2016. Ela provavelmente começou a ser escrita enquanto o poeta lecionava, como supõe Green, e foi finalizada no período em que Ausônio estava abatido, graças à perda de entes próximos, como seu pai e seu discípulo Graciano. De volta à sua cidade natal, aos 70 anos, os textos que ele escreveu nesse período se mostram nostálgicos e fúnebres, como Parentalia, um conjunto de epigramas dedicados aos seus parentes mortos, e Commemoratio, um conjunto de epigramas dedicados aos professores bordelenses também já falecidos. Epitáfia segue o modelo das anteriores, mas dessa vez homenageando os heróis que estiveram na Guerra de Troia. O método utilizado para a tradução da obra busca recriar o ritmo latino no português brasileiro, além de preservar o tema do epigrama de partida e os jogos linguísticos característicos de Ausônio. Dessa forma, optamos por utilizar o método difundido por Carlos Alberto Nunes, que verte as sílabas longas do latim em sílabas tônicas do português e as breves em átonas. Utilizamos como texto de partida a edição de Green, de 1991, que conta com 26 epigramas, a maior parte em dísticos elegíacos e alguns apenas hexamétricos. É importante ressaltar que Green escolheu mover para a epigramata os epitáfios que se distanciavam bastante do tema proposto pelo próprio Ausônio no prólogo, mas que tradicionalmente eram associados à epitáfia. Não se sabe por que eles foram incluídos, não se sabe se foi o próprio poeta ou se foram os copistas devido ao contexto da época, mas alguns exemplos são um dedicado a um cavalo do imperador, três a filósofos cínicos, uma inscrição fúnebre, dentre alguns outros. É irônico que o epitáfio dedicado a Aquiles, o maior herói da Guerra de Troia, não tenha sobrevivido, sendo seus dois últimos versos ilegíveis. Não há de fato intitulação para a obra, alguns editores escolheram o atual a partir do prefácio. Alguns epitáfios conversam entre si, como nos casos dos dedicados a Agamemnon e a Menelau,
que além de compartilhar o uso de algumas palavras, relembram a vingança do adultério de Helena, também nos epitáfios dedicados ao Antíloco e seu pai Nestor, que celebram os talentos com a eloquência de ambos e lamentam a morte prematura do jovem herói. A ordem dos epigramas desafia o pesquisador por parecer arbitrária à primeira vista. Os primeiros 12 epitáfios são dedicados aos heróis gregos, sendo Agamemnon o rei dos reis gregos, o escolhido para abrir a obra, mas aqui ele só aparece em quarto lugar, depois de Ájax. E os epigramas também variam de perspectiva, sendo ora escrito em primeira pessoa, ora em terceira. Bom, essas são as referências para a construção dessa apresentação.